Xiaomi Pad 7 ou Xiaomi Pad 8. À primeira vista, são bem semelhantes, mas por baixo dessa carcaça de alumínio esconde a principal mudança entre esses dois modelos tops de linha da Xiaomi. O Xiaomi Pad 8 ficou bem mais leve e mais fino e ganhou um processador muito mais potente quando comparado com o Xiaomi Pad 7. Fora essas diferenças, ainda temos mais bateria no modelo mais novo. Nesse vídeo eu vou te mostrar essas evoluções, explicar o que mudou de uma geração para outra e no final eu vou dar uma dica para vocês de onde você compra esses carinhas aqui com o menor preço. Então acompanha até o final para você não perder. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Renan e nesse canal sempre trago conteúdos relacionados à tecnologia, reviews de produtos, dicas e muito mais. Então se gosta desse tipo de conteúdo, clica aí embaixo, se inscreve no canal e nesse vídeo vamos conferir as principais diferenças entre o Xiaomi Pad 7 e o Xiaomi Pad 8, que é o novo lançamento dos tablets top de linha da Xiaomi. Eu estou aqui com os dois em mãos e vamos começar pelo design. Como vocês podem ver, ó, exatamente o mesmo design. Não tivemos nenhuma mudança significativa, tanto que o corpo da câmera é exatamente o mesmo, só muda que o Pad 8 agora tem um círculo onde é o flash. Então, do restante, tudo igual. O posicionamento da capa teclado também, os pinos magnéticos na mesma posição, tudo exatamente igual. Inclusive, colocando aqui de lado a lado, a gente já consegue ver que não tem diferença nenhuma de tamanho também. A posição dos botões e dos alto-falantes aqui, ó, continua a mesma. Botão liga e desliga na lateral. Dois alto-falantes de um lado, aqui do outro lado também dois alto-falantes e a porta USB-C. Na parte superior, botão de volume e o conector da caneta. Ambos são compatíveis com a Xiaomi Focus Pen, que é essa canetinha aqui. Muito top, por sinal. Então, quanto ao design, os dois são exatamente iguais. A única diferença aqui, muito mínima, é a espessura. O Xiaomi Pad 8, ele é um pouquinho mais fino que o Xiaomi Pad 7. Deixa eu ver se vai dar pra ter uma ideia aí. Essa é a diferença de design entre os dois, tá? Alguns milímetros só de diferença. Os dois têm um corpo totalmente em alumínio, é um corpo único, né, que eles falam. O Xiaomi Pad 7 pesa por volta aí de 500 gramas e o Xiaomi Pad 8 pesa 485 gramas. Então, 15 gramas de diferença é quase nada. Inclusive, até as cores disponíveis também dos dois, é praticamente as mesmas cores. O Xiaomi Pad 7 temos aqui na cor cinza, azul e o verde. Esses dois aqui são na mesma cor, né, que é a cor cinza. Então ambos os aparelhos são bem semelhantes. Agora falando em tela, os dois têm a mesma tela, tá? Praticamente a mesma tela, não mudou nada de uma geração para outra. Uma excelente tela, por sinal. Eu vou usar uma colinha que eu fiz aqui. Essa tela tem 11.2 polegadas. A resolução dela é de 3200 por 2136 e uma densidade de 345 pixels por polegada. É um painel IPS muito top, de excelente qualidade e, na minha opinião, não perde nada para as telas AMOLED. Ambas têm taxa de atualização de 144 Hz, tem 800 nits, Dolby Vision, HDR10, 68 bilhões de cores, modo leitura, certificação TUV. Então, só para vocês terem uma ideia da qualidade de tela desses carinhas aqui. Agora falando em desempenho, o Xiaomi Pad 7 vem com o processador Snapdragon 7 Plus Gen 3 de 4 nanômetros, um processador muito bom, entrega bastante desempenho. E o Xiaomi Pad 8 vem com o processador Snapdragon 8S Gen 4 de 4 nanômetros também. O Pad 8 é bem superior. Ele tem a CPU X4 e a GPU dele é a Adreno 825. Só para vocês terem uma ideia do comparativo em números, em CPU o Xiaomi Pad 8 é 32% mais rápido que o Xiaomi Pad 7 e na GPU tem uma diferença de 67%, então foi um salto bem grande falando em desempenho. E uma comparação no AnTuTu, o Xiaomi Pad 8 é 36% mais rápido que o Xiaomi Pad 7. Resumindo esses números para vocês, o Xiaomi Pad 7 ele vai ser excelente para estudos, multitarefas, jogos, até os jogos principais da Play Store você vai conseguir rodar nele aqui tranquilamente, com a qualidade gráfica ali no médio, né, para o alto, enquanto o Pad 8 tem um desempenho aqui quase de flagship, vamos dizer assim. Sendo ideal para você jogar jogos mais pesados nele, então tudo da Play Store ali ele vai rodar tranquilamente. No Xiaomi Pad 7 eu já consegui editar aqui tranquilamente e no Pad 8 eu percebi um desempenho bem superior. Quando a gente trabalha ali na timeline com resoluções em 4K e coloca alguns efeitos, o Xiaomi Pad 8 consegue ser um pouco mais fluido. E por ele ter um uso melhor, ele vai entregar também um melhor desempenho quando a gente fala em multitarefa. Agora falando de memória RAM e armazenamento, o Xiaomi Pad 7 está disponível nas versões de 8 e 128 GB. Nessa versão o tipo de memória dele vai ser a UFS 3.1. A partir de 8 com 256 GB ou 12, 256 GB de armazenamento, ele já utiliza a UFS 4.0, que já é muito rápido. Enquanto aqui no Xiaomi Pad 8, ele foi atualizado, né, também. A versão com 8, 128 de armazenamento utiliza a mesma do Xiaomi Pad 7, que é a UFS 3.1. Nas versões 8, 256 e 12, 512, ele já utiliza a UFS 4.1. Para vocês terem uma ideia, a velocidade de transferência desse carinha aqui, utilizando a UFS 4.1, é superior ao S20
S26 Ultra. Pasmem, pessoal, a Samsung ainda utiliza a UFS 4.0 no seu dispositivo Ultra, né, como eles dizem. Então isso é só para vocês terem uma ideia do que o Xiaomi Pad 8 entrega quando a gente fala de armazenamento. Falando agora em bateria e carregamento, o Xiaomi Pad 7 tem uma bateria de 8.850 mAh e o Xiaomi Pad 8 tem uma bateria de 9.200 mAh. Ele entrega mais autonomia, mesmo tendo um corpo mais fino do que o Xiaomi Pad 7. Mas vocês pensam, né, será que é porque ele tem bateria de silício carbono? Não, pessoal, ele não tem. A bateria dele é a bateria convencional igual a do Xiaomi Pad 7 de íons de lítio. Então não tem muita diferença aqui, só mesmo a quantidade de bateria que aumentou. Os dois carregam a 45 watts, então aqui não tem diferença nenhuma, tá? Os dois vão carregar na mesma velocidade e eles já vêm com um carregador na caixa. Falando em câmera, não tivemos nenhuma melhoria aqui no Xiaomi Pad 8 e um resumo aqui para vocês das câmeras. Os dois têm 13 megapixels na traseira e abertura f2.2. Eles gravam em 4K 30 quadros e os dois têm autofoco. Na câmera frontal, ambos têm 8 megapixels, gravam na resolução Full HD a 30 quadros por segundo. Então, nenhuma diferença aqui entre os dois modelos. Agora, falando em áudio também, os dois têm 4 alto-falantes estéreos, uma qualidade muito boa, por sinal, porque eles contam com Dolby Atmos e tem um recurso da Xiaomi de 200% de boost, né, no volume. E vou falar para vocês, faz uma diferença no dia a dia, tá? Você aumenta ali no máximo, o volume dele fica muito bom. Falando em conectividade, aqui temos uma leve vantagem para o Xiaomi Pad 8, porque ele já conta com Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, enquanto o Xiaomi Pad 7, ele utiliza o Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4. Falando de sistema e recursos, o Xiaomi Pad 7 ele vem com a HyperOS 2 e o Xiaomi Pad 8 já vem de fábrica com a HyperOS 3. A Xiaomi atualizou o Xiaomi Pad 7 para a HyperOS 3 também, então os dois atualmente contam com a mesma versão da HyperOS. E os dois possuem também todos os recursos ali de inteligência artificial, que eu já falei para vocês, eu gosto bastante, tá? Entrega bastantes recursos, inclusive até um recurso que eu uso bastante, que é o recurso de IA generativa, que na minha opinião os dispositivos da Xiaomi têm uma melhor qualidade, né, quando comparado com os da Samsung. Os dois suportam caneta e teclado, inclusive a caneta dele é essa daqui, a Xiaomi Focus Pen, e a Xiaomi lançou junto com o Xiaomi Pad 8 a Focus Pen Pro, e por sorte ela manteve a compatibilidade com a Focus Pen aqui no Pad 8, né? Então se você tem a Focus Pen e vai fazer esse upgrade, você não precisa se preocupar com a caneta, que ela funciona perfeitamente. Olha só, ele conecta aqui em cima por um ímã, então você só encaixa a caneta aqui, o tablet já reconhece a caneta e já faz o carregamento dela e também o pareamento automático. Colocando ela aqui no Xiaomi Pad 7 também, ele já reconhece automaticamente, já começa a carregar a caneta e faz o pareamento, né? Então eu já posso utilizar aqui a caneta sem fazer nenhum outro tipo de conexão. É a instantânea conexão da caneta. Ele pareia, né, de forma rápida. Coloquei aqui no Xiaomi Pad 8, já reconheceu e já funcionou aqui também. E o Pad 7, mesmo esquema. E agora falando em segurança, que é um quesito que muitas pessoas questionam, né? Pois eles não desbloqueiam por impressão digital. Muitos sentem falta disso, mas eu vou falar para vocês, depois que você passa a utilizar aqui o sistema de reconhecimento facial dos tablets da Xiaomi, você simplesmente acaba esquecendo do recurso de desbloqueio por impressão digital. Pois no meu caso, por exemplo, eu deixo o tablet aqui na bancada, se eu estou com o meu teclado ou mouse conectado aqui no tablet, simplesmente quando eu aperto aqui o teclado, ele já liga a tela, e se ele está bloqueado, ele já reconhece a minha facial e desbloqueia o tablet automaticamente, sem eu precisar colocar a mão no tablet. Então isso é muito bom, e na minha opinião, eu não sinto falta, né, de ter que ficar toda hora colocando o dedo aqui para desbloquear o tablet. Então fica a dica aí para você, se você está preocupado com essa questão, né, dele não ter impressão digital, o reconhecimento facial dele funciona muito bem. Agora, quanto à experiência de uso com os dois dispositivos, para estudo e consumo de mídia, os dois são excelentes, na minha opinião. Vai rodar tudo aqui tranquilamente, você consegue colocar eles aqui no modo PC, utilizar como se fosse um computador mesmo. Eles lidam muito bem com multijanela, você consegue abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, sem engasgar nos dois. O Xiaomi Pad 7 vai conseguir rodar jogos ali tranquilamente também. Dependendo do jogo, só você reduzir um pouco a qualidade gráfica, que ele roda perfeitamente. Enquanto aqui no Pad 8, ele vai rodar tudo sem limitações. Talvez não rode lá no gráfico Ultra, mas no alto aqui ele dá conta perfeitamente. Eu tava esquecendo de mencionar para vocês que os dois têm saída de vídeo na porta USB-C, então você consegue conectar eles em um monitor externo. Mas vem aquela limitação do sistema da Xiaomi. Ele não tem um modo DeX igual os tablets mais caros da Samsung. Quando você conecta o monitor dele através da porta USB-C, ele gera uma outra área de trabalho separada do tablet. No Xiaomi Pad 7, ele só vai espelhar o que está passando na tela do tablet. Alguns softwares, né, como o LumaFuse de edição que eu utilizo no meu dia a dia, ele consegue espelhar o preview do que você está editando no monitor e você continua fazendo as edições aqui no tablet, né? Então essa é a limitação por enquanto da porta USB-C dos dispositivos da Xiaomi, pois ele não tem nenhum modo semelhante ao Samsung DeX. Já está na hora da Xiaomi pensar em alguma coisa e trazer isso aqui pra gente. Falando em custo-benefício, Xiaomi Pad 7 você acha ele ali por volta de R$2.000. Em algumas promoções do nosso canal de oferta eu já postei ele por R$1.900, um preço excelente. Então se você quer aproveitar oportunidades como essas, já entra lá no nosso canal de ofertas no WhatsApp e no Telegram, pois todo dia eu posto cupons de desconto para vocês e promoções que realmente valem a pena. Nosso grupo não é automatizado, as ofertas que
eu posto lá, eu mesmo seleciono e mando pra vocês só as que estão valendo a pena. E todo dia tem cupom de desconto pra você economizar bastante, porque eu sempre aviso aqui, se você compra nessas plataformas como Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, enfim, e não utiliza cupom de desconto, você tá literalmente perdendo dinheiro. Todo dia tem cupom e todo dia eu posto pra vocês nos nossos grupos pra você economizar de verdade. O link do nosso canal de oferta tá aí na descrição e eu te espero lá. Então, Xiaomi Pad 7 fica aí por volta de R$2.000, enquanto o Xiaomi Pad 8 tá ali na faixa de R$2.800, R$2.900. Eu comprei na Shopee, paguei R$2.600 mais ou menos, com cupom exclusivo que a Shopee disponibilizou, então fica muito atento a isso também, né? Sempre que tem cupons exclusivos eu aviso lá pra vocês. E na minha opinião valeu muito a pena, porque saiu quase o valor do Paraguai, que é o local de referência onde tem o menor preço para você comprar produtos importados. E também os vendedores, a maioria busca lá do Paraguai para revender aqui no Brasil. E como vocês sabem que é só aqui nesse canal que vocês encontram essas dicas, eu vou dar a dica para você agora de onde você compra ele com o menor preço. E como eu já adiantei para vocês, é lá no Paraguai. Porque hoje o Xiaomi Pad 7 está custando R$1.500 na versão 8 GB de RAM com 256 de armazenamento, enquanto o Xiaomi Pad 8 lá no Paraguai está saindo R$2.093. Isso na versão 8 GB com 256 GB de armazenamento. A versão de 128 GB ainda sai mais barato, você encontra lá por R$1.959. E a versão desse meu aqui, que é o de 12 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, tá saindo R$2.300, pessoal. Então, como eu falei pra vocês, eu paguei R$2.600 nesse daqui. A diferença foi muito pouca, utilizando o cupom exclusivo que a Shopee disponibilizou na minha conta. Então, por isso eu não pensei duas vezes e já garanti o meu, pois valeu muito a pena. Agora, falando sobre comprar no Paraguai, você tem que se atentar a alguns detalhes. O Xiaomi Pad 8, por exemplo, ele já fica quase ali no limite da cota, você vai pagar $445 na versão de 12 GB de RAM, você só pode trazer $500 sem declarar. Se você comprar mais alguma coisa, você vai ter que declarar para você não correr o risco de perder suas mercadorias. Agora, os pontos negativos de você comprar no Paraguai é a despesa, né, para você ir até lá buscar. O pagamento também é somente à vista, você não consegue parcelar lá. Garantia, ele não tem nenhum tipo de garantia, você comprando lá no Paraguai, você pegou ele lá, chegou na sua casa, se ele der problema, as lojas lá dão 30 dias de garantia, mas você vai ter que voltar até o Paraguai para acionar a garantia. Essa, na minha opinião, é um dos pontos bem negativos. Enquanto se você compra no Brasil, ele chegou, você tem 7 dias, se ele apresentar qualquer defeito, né, você pode devolver, além de ter a garantia do vendedor, porque no Brasil, para produtos duráveis, você tem 90 dias de garantia. Independente se o vendedor coloca lá no anúncio ou não, isso é lei. Todo vendedor que está comercializando produtos eletrônicos em qualquer plataforma, ele é obrigado a oferecer aí os 90 dias de garantia legal. E fora essa garantia legal, direto com o vendedor, você consegue contratar garantia estendida na hora da compra, que na minha opinião vale a pena, pois você contrata ali por um certo valor e a partir da compra você tem uma garantia estendida direto com a empresa, né, que vai fornecer essa garantia para você. Pelo menos você não fica sem garantia total, né? Você paga um pouquinho a mais e garante uma tranquilidade a mais para utilizar o seu produto importado. Porque a Xiaomi não comercializa esses modelos de forma oficial aqui no Brasil, então ela não dá garantia para esses aparelhos aqui quando a gente faz a importação deles. Bom, então resumindo para vocês, Xiaomi Pad 7 muito bom e Xiaomi Pad 8 excelente. O que era muito bom ficou ainda melhor com o processador novo bem mais potente. Mais de 30% de diferença de desempenho entre os dois modelos. Em um breve resumo, se você quer um tablet para estudar, consumir mídia, jogar jogos casuais, o Xiaomi Pad 7 vai te atender muito bem, porque ele é um tablet com desempenho já acima da média para esse tipo de tarefa. Até edição de vídeo você consegue fazer com ele. Agora, se você quer algo mais para fazer tudo que o Xiaomi Pad 7 já faz com desempenho superior, aí você pega o Xiaomi Pad 8, porque ele vai entregar muito mais quando o assunto é desempenho, produtividade, edição de vídeo, enfim, é um tablet muito top e muito potente também. Então esses tablets aqui são tablets para pelo menos uns 4, 5 anos de uso, sem eles começarem a ficar obsoletos, né? Porque a Xiaomi garante aqui 4 anos de atualização, então você comprando um modelo mais recente hoje, você garante 1 ano a mais de atualizações. E se eu não me engano, a Xiaomi ainda garante mais 2 anos de atualizações de segurança, né? Patches de segurança, totalizando ali 6 anos de atualizações nesses modelos. Agora eu vou dar uma dica para vocês de acessórios para você utilizar no seu tablet. O principal que eu recomendo é película fosca. Esse daqui é o Pad 7, ele tá com a película fosca e olha só que bacana utilizar dessa forma. O reflexo quase que se anula, né? Aqui no Pad 8 ele tá sem película ainda. Eu comprei a película, eles enviaram a película errada, vou ter que comprar outra. E olha só a diferença de brilho, de reflexo. Aqui dá para vocês terem uma ideia perfeita, olha só. O Pad 8 reflete totalmente ali o Octabox, enquanto o Pad 7 nada. Muito boa essa película mesmo, recomendo para vocês. Vou deixar o link aí na descrição. E outro produto que eu achei muito legal foi essa capa que eu comprei para o Pad 8. Ela é muito top, ela protege bem, ó, tudo aqui emborrachado as bordas. Tem um bump aqui nas quinas para proteger de quedas. E o mais legal de tudo é o encaixe aqui da Focus Pen. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Ela tem um rebaixo aqui embaixo que encaixa certinho a Focus Pen. Aí, fica perfeito. E essa capa aqui valeu muito a pena. Essa daqui eu só achei no AliExpress. Vou deixar o link aí na descrição para vocês também. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi um comparativo aqui mostrando para vocês a diferença dos dois modelos. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que eu sempre respondo vocês. Se você tá inscrito no canal,
canal, eu dou aquela atenção especial aí nos comentários. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like que me ajuda demais. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Fui!